Fala galerinha, que saudade que tava de vocês. Voltando aqui com mais uma temporada dos episódios de podcast, com uma segunda temporada e não tô aqui sozinho, tô com o Miguel. Fala aí, Miguel. Bom, pra cima, esquentar de novo. Vamos conhecer aí como que ele tá na jornada dele. E antes de irmos aí pro finalmente da entrevista, alguns anúncios bem legais. A gente tá produzindo bastante conteúdo pro LinkedIn e pro TikTok, tanto no meu perfil pessoal, né, Felipe Morgan, mas também no perfil da Corre Digital, na página da Corre Digital no LinkedIn, e também no TikTok como Corre Digital. Quem puder dar ali uma força seguindo, acompanhando, a gente está produzindo alguns conteúdos drops rápidos de um minutinho para ir aprendendo e com vídeos assim bem fáceis através do TikTok. A gente também tem uma outra novidade que é um novo curso reformulado. Eu já comentava sobre ele em alguns episódios passados, mas agora a gente avançou, né? Então temos eh, eh, um curso de introdução ao produto, são 26 aulas, onde você vai aprender desde o início, né, de concepção e de uma ideia, entendendo uma problemática, conseguir fazer pesquisa, levantar informação sobre um problema, virar expert sobre o problema muito antes de pensar na solução, maneiras de levantar hipóteses para conseguir resolver esse problema, né, que você agora entende bastante, plano de implementação, modelagem de negócio, né, elaboração de protótipo e estratégia de lançamento. Isso daí que você aprende em mais ou menos em 26 aulas, cada aula aí em torno de 1 hora e 15, e é dividido em 13 atividades, né? 13 blocos. Então você recebe em partes o curso, cada bloco ele é um pouco de uma, duas aulas, e uma atividade. Então, o curso inteiro ele é baseado em projeto. Você tem as atividades ao final da aula, juntando todas as atividades, que são 13, você tem o projeto para apresentar ao final do curso, que é pensar numa ideia e tudo que eu comentei e lançar ela. Então é um curso ali de introdução, é o que a gente está ali ah, propondo, todo gravado, mas ao vivo você tem a mentoria das atividades comigo, né? Então tudo que você precisar para fazer atividade, a gente entra junto, né? E você já vai ter pensado num tema do seu projeto, vai estar ali já tendo feito algumas coisas, a gente vai entrar junto e pensar e fazer atividade em conjunto, né? Seja você fazendo o curso individualmente ou em grupo. E aí, falando de mentoria, a gente também tem um outro tipo de mentoria, que é a mentoria de carreira. A gente pega, né, desde o início de como que a gente vai contar a história, né, da sua vida, cursos que você já fez ou ainda quer fazer. A gente vai pensar em também no seu currículo, na história que você conta no seu currículo. Vamos criar o seu LinkedIn junto, vamos fazer testes para treinamento para entrevistas. A gente vai aprender a aplicar para as vagas junto, né? Vagas de site, mas quanto também dentro da sua rede de contato, você conseguir gerar oportunidades. E, enfim, a gente fica com você até conseguir seu primeiro emprego e depois, quando você consegue o emprego, as próximas promoções, essa é a ideia aqui da comunidade Corre Digital. E já falando na comunidade, né, a gente teve uma mudança de nome. A gente chamava Trampo Digital, a gente decidiu que seria melhor falar sobre corre é mais da nossa realidade, né, pensando qual que é o seu corre, qual que é a sua ocupação, o que que você faz, né, o que que você gosta de fazer, né. Então a comunidade ela é onde a gente tem pessoas de vários níveis, pessoas que estão procurando ali como se capacitar e ter um primeiro portfólio para apresentar nas vagas e conseguir seu primeiro emprego, né? Lembrando que o curso, né, o projeto do curso tem como objetivo te dar esse primeiro portfólio, esse case, mesmo que acadêmico, para você falar nas entrevistas. Enfim, a gente tem essa comunidade, o curso ao redor dela, pessoas de vários níveis que você tem bastante troca. A gente pensa em fazer alguns eventos ao vivo em breve. E é isso, né, queremos seguir aumentando, e aí agora a gente passa, né, depois desse longo, anúncio, muita coisa legal pra falar, a gente volta aqui pra entrevista com o Miguel. E aí, Miguel, já vou te lan fazer uma pergunta e passar pra você. Pensando aí, antes de tudo, né, eu queria que você se apresentasse, né, quem é você, de onde você veio, e o que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bom,
Isso, né? Eu sou só um jovem muito curioso, estudante. Eu sou lá da região de Itaquá, que faz divisa com Poá, que são uma cidade bem conhecida. E, bom, o que eu faço, assim, na maioria das vezes, se resume a trabalho, estudo e treino. É uma rotina meio monótona? Talvez, mas vale muito a pena. Então, assim, na maioria das vezes eu fico fazendo os trabalhos da faculdade, o meu trabalho em si, e inclusive eu trabalho com análise de dados. E ai, os treinos, eu fazendo tanto luta quanto musculação ajuda a ocupar bastante a cabeça. Que é, momento de estresse, então é isso que eu faço, assim, pra ser a minha válvula de escape. Poxa, que delícia, cara. É, eu acho que a gente tem que ter maneiras de conseguir aliviar, né? E atividade física é uma maneira de você se autorregular aí naturalmente. Muito bom pra gente. Você comentou da sua trajetória, né, que você, tá com um novo lugar trabalhando próximo de dados. Como que foi a sua trajetória até aqui? A gente já vai falar mais à frente sobre esse novo trabalho, né, segura um pouco, mas agora perguntar como foi a sua trajetória até aqui, até esse momento que você conseguiu essa nova oportunidade de trabalho, né? E também conte um pouquinho como que é a sua rotina atual, não só os treinos que você comentou, mas também de trabalho, de estudo e de outros eventos. Ah, sim, sim. Cara, então, comecei tudo desde o terceiro ano do ensino médio, poxa, eu já estava estudando e buscando um trabalho. Quando eu completei 18 anos, né, que eu estava fazendo o terceiro, eu conversei com o pessoal da onde eu fazia curso de Leão Falcões. E, poxa, eu consegui um trabalho com eles e eu fiquei pouco tempo lá, foi questão de um mês. E eu comecei a fazer um curso de barista num tempo que eu consegui um trabalho, né? Depois que eu terminei esse curso, comecei a trabalhar de barista. Fiquei trabalhando no período de um ano, mais ou menos um ano e um pouquinho. E depois disso eu comecei a fazer alguns cursos. Eu já fazia alguns cursos assim, eu fazia um pouquinho de inglês, e já fazia alguns outros estudos. E foi aí que eu passei a bagunçar um pouco a minha vida. Na verdade, nem que eu balancei, né? Que minha rotina se bagunçou bastante, porque eu saí da cafeteria e eu passei por fábrica, trabalhei um tempo, eu trabalhei numa livraria na região onde eu moro. E aí que eu consegui esse meu trabalho atual. Porque o meu atual patrão, ele era um cliente que ia lá com uma certa frequência e eu consegui lá. Mas o que acontece? Antes disso, eu sofri um pouquinho com a fábrica, porque era um mundo totalmente novo para mim. Porque assim, depois que eu saí do ramo do café, poxa, atendendo público, eu trabalhava num serviço relativamente maneirinho. E, poxa, quando eu comecei a e assim, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com a fábrica, foi um mundo totalmente novo, porque eu trabalhava com o público, um serviço de atendimento de mesa, um serviço leve. Do nada, bum, você vai trabalhar agora com um serviço pesado andando pra caramba. Você vai conhecer pessoas totalmente novas. É uma coisa que eu vivia com mais jovens e idosos na cafeteria. Eu comecei a viver com um povo de muito mais idade, desde os seus 18 anos que tinha lá, até um pessoal, poxa, o rapaz mais velho que tinha lá com seus 60 anos, então foi muita coisa que eu pude conversar com ele. Então foi toda uma troca de experiência, um mundo totalmente novo. Poxa, eu trabalhava numa fábrica de cabos, então fábrica, o que que eu vou fazer agora? Então eu tive que me reinventar. De certa forma, eu tive que me reinventar bastante. Poxa, foi assim que eu melhorei meu jogo de cintura. Um pouco mais desenvolto, mas mudar o mundo de uma hora para outra me assustou bastante, mas falei, poxa, vou ter que aprender de uma forma ou de outra. Aí eu conversei com os tiozões lá da fábrica, eles falaram, não, Miguel, faz isso que vai funcionar com você. E assim, depois disso, nessa jornada na fábrica que eu passei para livraria, poxa, foi aí que eu falei, não, tô mais familiarizado, já tô mais preparado, vamos dizer. E aí que eu comecei a conversar mais com o meu patrão. E assim, eu consegui esse trabalho que eu tô agora e a minha rotina mudou. A minha rotina mudou, poxa, bastante. Cara, eu agora estou trabalhando, eu começo o dia, né? Me preparo, vou pro trabalho. Durante o trabalho, eu vou ler livro, uma coisa ou outra, eu vou estudando um pouquinho, já que a faculdade está me permitindo essa flexibilidade de estudo. Então, eu vou pro trabalho, às vezes eu estudo durante o trem, eu
poxa, ajeito bastante coisa do trabalho lá. Principalmente com questões das lojas. Organizar as documentações dele, organizar os afazeres que a loja tem, as pendências. E após isso, eu vou para minha casa, treino um pouquinho, faço direto a musculação quando já chego do trabalho. E depois vou fazer a luta. Aí eu fico nesse meio termo. Eu chego em casa, de noite já, ajeito algumas coisinhas, lavo uma louça, faço uma comida, preparo a casa. E só mais tarde que eu vou dormir. Poxa, legal, você já começou a falar um pouquinho aí da rotina do trabalho, falou da faculdade, segura aí que agora a gente vai começar a perguntar especificamente sobre isso. Legal. E aí, você tinha comentado também que você conseguiu um novo emprego. Me conta um pouco dele, como que foi conquistar essa nova vaga? O que que você tá fazendo? Conta um pouquinho aí sobre a sua rotina. Cara, então, assim, foi relativamente difícil conseguir essa nova vaga, porque criar um destaque, sabe, se diferenciar é uma coisa difícil hoje em dia. Que são muitas opções, mas como é que você vai se destacar? Qual é o seu diferencial? E eu sempre pensando em como melhorar isso, foi que eu conheci o meu patrão, né, na cafeteria. Ele era um cliente frequente, né, de lá. Então ele falou, poxa, Miguel, me interessei por você. Você acha que você consegue fazer entrevista? Você quer? Eu falei, não, beleza, aceito. Mas aí que tá o ponto. Eu já sabia que o pessoal que trabalhava lá antes já tinha um nível de estudo muito alto, pessoas que já fizeram intercâmbio, pessoas que já tinham uma carga de trabalho gigantesca. Poxa, deu um certo nervosismo. O que que eu vou ter para oferecer com uma pessoa que já tem muitas opções melhores do que eu? Então, me preparar para isso foi um processo que eu pensei, poxa, vai ser muito complicado. Então, eu pensei, não, mas eu sei bastante coisa. Eu não sou um cara qualquer. Com certeza, cara, você tem muito a agregar. E mesmo a gente estando numa vaga de entrada, de aprendiz, cara, tem muito o que agregar. E aí, como que você se preparou, né, pra essas entrevistas, pra esse processo seletivo? Cara, eu principalmente busquei as coisas que eu já estudei antigamente, os cursos que eu já fiz, os projetos que eu já fiz na escola, para justamente apresentar isso. Sabe, as coisas que seriam principalmente interessantes para o trabalho em si. Não adianta só pegar uma coisa avulsa e falar, não, eu já fiz isso, de futebol, por exemplo. E o trabalho não tem nada a ver com isso. Então, eu busquei todas as coisas que eu já fiz antes, até na escola, cursos, que eram relacionadas ao trabalho, o que daria para agregar. Então, pensei em como me apresentar, o que eu falaria, no tempo que eu falaria, porque eu não sabia muito bem como ia ser, né? Um mundo totalmente novo. Da fábrica, cafeteria que eu já trabalhei. Poxa, agora vamos realmente vamos ver. Então, foi um processo, tipo, mostrar o meu diferencial além de tudo. E você sentiu medo, insegurança antes de entrar nesse novo trabalho, né? Você estava falando como o pessoal é. Como que você lidou com isso? Cara, eu, na verdade, fiquei com um frio na barriga todo, todo tempo. Porque, querendo ou não, eu sou iniciante de tudo. Eu sempre me comparava, tava na minha cabeça o tempo todo, não, mas tem pessoas que são mais qualificadas do que eu. Não, mas tem pessoas que podem oferecer mais do que eu, mas a questão é, eu acabei engolindo esse medo. Poxa, querendo ou não, é uma coisa que eu quero, então eu tenho que deixar esse medo de lado e dar a cara a tapa. Querendo ou não, se ele falasse, ah, Miguel, não vai ser hoje, não vai dar pra te contratar, eu tinha que estar preparado para isso, porque é uma possibilidade. Você não vai de certeza, ah, eu vou lá. Não, você não tem que apostar só na certeza. Às vezes a incerteza é o que proporciona boas experiências, e foi o que eu apostei. Poxa, apesar de eu estar apavorado por saber que o pessoal é mais qualificado, eu vou me mostrar isso mesmo. Assim, foi uma coisa difícil para mim, foi difícil me preparar assim. Da hora, cara. E você tá há quanto tempo lá? Ah, já fazia 5 meses. E conta como que é a sua rotina de trabalho, quais são os fluxos, quais são as responsabilidades que você tem e o que mais te surpreendeu, né, desses 5 meses? Olha, então assim, nosso fluxo de trabalho lá acontece bastante no sistema interno deles de assumir por exemplo, a loja precisa fazer uma manutenção, precisa fazer uma limpeza, isso tudo que, por exemplo, a vigilância sanitária bota lá, fala, vocês têm que fazer isso, 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 isso. Aí eles mandam lá para o nosso sistema, a gente atualiza tudo certinho.
E aí que a gente tá, a gente fica organizando, você vai fazer tal coisa, falando para as lojas. Você vai fazer isso, 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 isso. Pro pessoal da manutenção da loja, você vai fazer isso, 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 isso. Então a gente já começa o dia lá organizando essas obrigações. Por exemplo, vendo, a gente chama isso de chamado, né? Poxa, a vigilância abriu um chamado para a loja. Beleza, então a gente vai cuidar disso. Então a gente já começa assumindo os chamados novos e a gente vai sempre atualizando o banco de dados de lá sobre os chamados que a gente já concluiu, os chamados novos, os chamados que a gente tem que acompanhar porque em alguns casos são críticos e vai perdurando por muito tempo. Por exemplo, hoje já teve a novidade de uma autorização do Corpo de Bombeiros de uma loja que estava um tempo demorando de conseguir essa autorização. Então hoje já teve essa novidade. Poxa, conversei com um rapaz do Corpo de Bombeiros lá do grupo, conversei com o pessoal da loja, falei, opa, já tá atualizado bonitinho, então já teve essa novidade. Então é sempre assim. A gente começa o dia, assume os chamados novos, a gente dá uma pincelada nos chamados que a gente já estava cuidando e vai encerrando os que já estavam no final. Mas, no geral, a gente não foge muito disso. Estão atualizando o sistema de lá, vai ter um novo tipo de operação, mas, no geral, é isso que a gente faz. Entendi. Tá bastante suporte, operações, né? Sim, poxa, foi uma coisa diferente porque nesse pouco tempo que eu já tô lá, teve uma pequena mudança. Os grupos os responsáveis por cada função, alguns desses grupos mudaram. E agora eu tava já me acostumando. Só que aí é que tá, o pessoal de lá falou, você tem que se acostumar porque tem esse dinamismo aqui. Você não vai se prender só a uma única função pro resto do trabalho. Assim como surgem lojas, assim como surgem pessoas novas nas equipes, as funções também vão mudando. Poxa, interessante isso aí. Então, assim, é, o que mais me chocou, assim, no começo foi que, É, o comecei, que te surpreendeu também nesse novo ambiente? querendo ou não, é um mundo totalmente novo. Então, assim, foi uma surpresa saber como funciona tudo isso, sabe? Tá realmente aplicando essas mudanças, aplicando o que eu já aprendi antes. Eu pensei, será que eu realmente vou aplicar as coisas que eu sei? Tô realmente aplicando isso, tá sendo muito bom. E pra gente fechar aí esse bloco aí sobre o seu trabalho, a transição de novo emprego, se pudesse escolher uma coisa que você aprendeu até agora, o que que você diria ali, né, com essa nova experiência de trabalho? Olha, eu acredito que o dinamismo das equipes, como eu estava falando, não é só uma equipe que são várias equipes que ficam no mesmo escritório. Então, toda essa dinâmica que as equipes têm uma com a outra é uma coisa que eu gostei de conhecer. Porque eu não sabia que funcionava assim, eu achava que era só a base de e-mail. Você vai mandar um e-mail para fulano de tal e espera a boa vontade dele responder. Na minha cabeça é isso, não, mas tem toda essa, tipo, uma conversa casual com um responsável, enquanto, sei lá, tô tomando um cafezinho, enquanto com ele, eu tô fulano de tal. E o caso de tal, diz contra ele. Toda essa dinâmica nova, eu peguei. Poxa, por que eu vou incomodar eles? E a moça que trabalhava comigo, ela já tem um bom tempo de casa. Ela falou, cara, conversa, não tem problema, eles não vão te morder, então assim. Tanto que esse rapaz do Corpo de Bombeiros, eu já peguei uma amizade com ele. Porque ele gostou, por exemplo, do jeito que ele disse. Ele falou, nossa, você se veste bem, então eu gostei da boina que eu gosto de usar no É, dia a dia. Ele falou, beleza. E a partir disso a gente já chegou a uma melhor conversa. criando contatos, né, networking. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, quando a gente se vê, a gente se cumprimenta, a gente tira uma piadinha ou outra. Se tem um caso que eu tô cuidando, que ele tá envolvido, fica muito mais rápido. Porque a maioria fala, já tem um contato, então agiliza logo o processo. Vou resolver essa coisinha aqui do Miguel. Então, assim, fica muito mais tranquilo. Poxa, que legal, cara. É importante você estar contando tudo isso, porque, cara, mesmo ainda não sendo um trabalho diretamente com tecnologia, produtos digitais, né, que é a proposta aqui do Correio Digital, olha como você já descreveu habilidades importantes que é importante, que é fundamental a gente desenvolver na construção da nossa carreira, né? Então, legal todo o seu relato aí. E falando em tecnologia, bora entender um pouco melhor sobre como que você está pensando nos seus estudos na área. E aí, agora indo mais para como que você está se organizando na sua vida acadêmica. Você já fez bastante curso, né? Queria que você dissesse aí pro pessoal quais cursos você já fez, você tem diploma e conta um pouquinho, né? O que que o que você começou aí de graduação, né? Que curso você está fazendo? Então, um dos cursos que eu já fiz foi o curso de UX. Já cheguei a fazer ele. Eu também fiz o gestão de produtos digitais há um tempinho atrás.
e agora eu tô fazendo a graduação de gestão de TI. Cara, é um ramo que eu considero muito útil, porque além de ele te preparar muito bem, ele acaba deixando a sua visão mais ampla para as possibilidades, não deixa tão afunilado. Então comecei com esse curso recente. Minha preparação por enquanto está sendo essa, mas eu não me limito, não estou me limitando a pensar só nisso. Quero me estabilizar melhor, ajeitar minha rotina de estudos para depois preparar alguma coisa mais relacionada a dev, uma coisa mais afunilada para marketing também, porque eu sei que vai ser uma coisa muito importante de se fazer. Olha, uma coisa que me moveu bastante, assim, me puxou para a gestão do TI, foi a questão de meus irmãos, eles faziam aqueles cursinhos básicos de bairro que tinha. Eu falei, nossa, isso é interessante. E aí eu comecei a gostar disso. Aí eu olhava assim alguns profissionais, porque a minha família teve alguns profissionais disso, na verdade, a família do meu cunhado, né? E eu olhava e falei, cara, isso é um mundo totalmente novo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Só que com o tempo eu acabei perdendo de vista estudar mais na escola normal, assim, sem muita visão do que, o que eu vou fazer de faculdade. Começou a pensar, e Miguel, o que você vai fazer? Não, Miguel, mas você tem que fazer uma faculdade disso. Não, você tem que fazer uma faculdade daquilo. E começou muita cobrança e muita coisa. Então, por um tempo, eu acabei deixando de lado por me assustar. Aí, muita opção, muita opção. O que que eu vou fazer? Mas eu falei, não, calma. Parei, respirei um pouquinho e falei, não, mas o que que eu gosto de fazer? O que me prende mesmo? É tecnologia. Então, assim, eu falei, tá, eu vou fazer alguma coisa em relação à tecnologia. Só que aí me veio só, falei, poxa, tem TI, muito curso de TI. Então, como eu já tinha feito isso, por alto, alguns cursinhos que eu fiz mesmo, esses antigos de gestão, o de UX, eu falei, é isso que dá pra fazer. Fala que um cursinho que eu também tinha feito, agora eu lembrei de falar dele, foi o curso de programação. Eu tinha feito um curso de programação antes, só que era só um introdutório. E eu lembrei disso na hora assim, caramba, tá aí uma coisa que eu gosto de fazer, tecnologia, por que não fazer um TI? Eu busquei assim, vi que tinha uma gestão de TI, falei, é esse mesmo que eu vou fazer. Então, o que mais me motivou foi a minha paixão, além da minha vocação, porque por mais que seja uma área difícil, não esteja tão preparado no momento, é uma coisa que eu gosto e eu vou me dedicar. Então, assim, eu sempre pensei, vou me empenhar nisso, por mais que eu tenha dificuldade, eu vou fazer acontecer. Porque eu gosto. Além de tudo, é porque eu gosto. Poxa, que da hora, cara. E aí, você tá falando que gosta, né? Eu quero saber mais do dia a dia, né? Como que tá sendo o dia a dia de aula? Como que tá sendo as aulas, o relacionamento com os professores, colega, como que tá sendo? Cara, nesse meu dia a dia, a rotina tá sendo uma coisa. Eu posso dizer no começo, tá sendo cansativo, porque querendo ou não, eu comecei agora. Então, até eu adequar realmente a minha rotina, conhecer o pessoal novo, tá sendo uma coisa puxada. Mas a turma acabou não tendo tanto contato, porque como é tudo digital, acaba não tendo muito contato com turmas. Claro, eu acho que vai ser mais formado futuramente, mas não foi uma coisa pautada. Mas eu espero conseguir fazer esse contato principalmente com os professores, porque foi a partir de conversa com professores que eu comecei a conhecer você, que é bizarro. Então eu espero que futuramente tenha um grupo de contatos dos alunos, dos professores, para ter essa melhor troca. Poxa, legal. Legal, legal, muito legal ver você aí contando é, coisas legais durante dessa jornada, esses pontos, né? Quero ouvir mais. Conta pra mim, assim, que matéria você tá tendo e que matéria você já ouviu aí que você tem curiosidade de aprender? Uma coisa que eu gostei bastante foi a engenharia dos computadores. Cara, isso é uma coisa mágica. Como é que um computador funciona? Porque não é uma coisa tão simples assim. A gente só tá acostumado a mexer. A falar, não, beleza, jogar aqui numa guia do Google, fazer uma pesquisa. Não, mas não é só isso. Tem toda uma mecânica por trás dele, no software. Falei, gente, isso aqui é uma coisa incrível. Então, assim, o que mais me prendeu no atual momento foi isso. Mas também tem. Poxa, eu quando eu tive na minha graduação, tive programação também, eu fiz linguagem C, C++, e também tinha uma que era MATLAB, que era uma ferramenta aí de fazer cálculos de engenharia um pouco mais complexos. E, putz, cara, e tive algoritmos, né, que ensina aí o passo a passo, né. Então eu tive um ano só, e foi muito difícil. Que outras matérias? Você falou de
De falou uma, tem mais outras aí, o que pela Sim, frente? sim, então. Aí o que eu tô pretendendo começar agora já para entender melhor como tudo está funcionando, é pegar o fundamento das redes de computador. Depois de eu estudar um pouquinho sobre isso, eu quero pegar a introdução de segurança da informação, que aí já vai dar para puxar um gancho para entender melhor como isso vai funcionar. Porque, querendo ou não, vão ser muitas regras. Você fala, não, você está fazendo coisa errada e você sabe. Então, assim, eu quero pegar logo essa segurança da informação, fazer um LGPD depois. Eu acho que vai. Não me mostraram ainda, mas eu espero que tenha essa questão de LGPD, porque vai ser mais completo. Eu já sei um pouquinho, só queria me aprofundar. Então, se já tiver aqui, vai ser juntar o útil com o agradável e seguir em frente. Mas no atual momento, o que eu estou estudando é justamente o sistema da informação, que vai estar mostrando especificamente, tipo, tá, não é só os computadores que funcionam assim, né? Não são só uns vídeos que funcionam. Então, todo esse sistema de conversa, de banners, desde outdoors. Então já está pegando tudo isso, esses sistemas de comunicação, sistema de informação, como está sendo passado, está contando um pouco da história disso, como funcionava antes dos computadores. Então é uma coisa que eu estou bem curioso. Poxa, legal você falando tudo isso. Quero mais entender agora, já que você falou bastante coisa que você gosta, né? Imaginando aí seu futuro. Então, já se vê na área de tecnologia, né? E como que você tá se projetando, imaginando seu futuro profissional, né? Onde você quer? Cara, eu pretendo futuramente, eu vejo dois futuros que seriam muito palpáveis para mim e que eu com certeza me daria bem, que seria tanto com arquitetura de computadores quanto com engenharia de software. Poxa, engenharia de software é uma coisa que eu vi assim, é complexo. É complexo, eu não vou dizer que não, porque eu me assusto até no momento. Mas é uma coisa que tem muita possibilidade e eu sou muito curioso. É uma coisa que está sempre se. Poxa, seja com produções de sistemas de vídeo para jogos, sempre tem uma novidade que, cara, eu sou muito curioso. Cara, eu não vou parar no momento e falar, não, estudar um negocinho aqui e vou parar de estudar porque eu já sei. Não, não é assim que funciona. Tanto que hoje mesmo na condução eu encontrei com um senhorzinho. Ele falou que um amigo dele do trabalho foi demitido justamente por isso, porque teve uma troca de donos. As exigências dos novos donos eram que eles soubessem novos sistemas de operação. E esse rapaz não sabia, porque ele, poxa, ele estudou o suficiente para conseguir a vaga com que, uns 6, 8 anos atrás. E, poxa, o cara foi demitido. Eu falei, poxa, você foi isso no momento oportuno. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar estudando. Não tem um porquê não. Então, assim, a engenharia de software para mim seria uma coisa maravilhosa. Seria uma coisa maravilhosa, porque sempre seria nova, sempre vai ter uma novidade. E é uma coisa que eu sempre vou estar me desafiando. Porque, querendo ou não, eu quero sempre estar melhor. Cara, todas as áreas elas são assim, né? Acho que a tecnologia pode ser que seja mais rápido na questão de novidades e precisar se atualizar, mas todas, assim, produto também muda e a gente tem que ir se atualizando e pensando o que que eu quero como próximo passo, né? Inclusive, hoje em dia tem um papo da pessoa de produto ser um pouco mais técnica e conseguir usar a inteligência artificial para criar pequenos e primeiros protótipos sem precisar de desenvolvedor, muitas vezes até sem precisar de designer, para validar uma ideia. E aí só ir de fato para backlog, fila de desenvolvimento, quando já tiver algum indício, alguma informação, algum experimento, algum dado que comprove que vale a pena o investimento. Pô, legal. A gente vai caminhando agora, né, para constar um pouco os finalmentes. Bom, e aí a gente indo para os finalmentes, né, a última parte aqui da entrevista com você, Miguel. Eu acho que muito de quem está nos ouvindo, né, a nossa audiência, deve estar se perguntando, né, até um pouco confusa, putz, é, para onde que eu quero ir, né? Ou talvez até se espelhando em você, na sua trajetória. E eu queria perguntar para você, né, Miguel, que conselho você daria, né, para essa pessoa, né? Muito que pode já se espelhar em você. Cara, eu acho que no começo, acima de tudo, você tem que buscar o que você gosta. Assim, eu escutava muito quando eu era moleque, não, eu deveria ter feito o que eu gosto desde o começo da minha vida. Eu estava isso com muitas pessoas mais velhas. Só que é um fato,
Às vezes não dá pra você trabalhar com o que você gosta, porque não traz uma rentabilidade que às vezes é o que você quer. Então eu botei na minha cabeça, o que que eu gosto? Que foi justamente o digital, foi o mercado da tecnologia. Poxa, é isso que eu gosto. Tá, o que que eu vou fazer com isso? Então eu tracei um objetivo principal, uma grande meta. E a partir disso eu respirei fundo e me permiti aceitar que vai ter muitos degraus no caminho para eu chegar lá. A minha grande meta, por exemplo, a minha grande meta é morar fora do Brasil. Quero seguir uma carreira na área digital ou de tecnologia lá fora do Brasil. Então eu pensei, beleza, essa é a minha grande meta. O que que eu vou ter que fazer nesse meio caminho? Poxa, um trabalho disso, um trabalho daquilo. Então, um conselho que eu dou é saiba o que você gosta. Principalmente saber o que você gosta para você deixar um grande objetivo. Cara, tem muita gente que é frustrada porque não sabe o que quer da vida, não sabe o que gosta, não se conhece. Então acho que é muito importante você se conhecer, você saber o que você gosta, para aí sim você começar a dar um primeiro passo. Porque, cara, beleza, mas eu não sei o que eu gosto. Relaxa, respira fundo e continua andando, porque é aquela, você tem que começar. De um jeito ou de outro você tem que começar. Não sei o que eu gosto, faz muita coisa. Aprende muita coisa, vê vídeo pela internet, cursos, conversa com as pessoas. Assim, saiba o que você gosta, para você deixar um grande objetivo e você correr incessantemente atrás desse objetivo. Alcancei meu objetivo, arrume um novo. Sempre deixando uma meta para você alcançar. Isso é o que eu deixei de conselho. Poxa, sensacional, né? Achar o que você gosta, eu até adicionaria assim, eu estava esses dias também refletindo, putz, cheguei num momento da minha carreira que eu quero agora também, né? E eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu tô satisfeito também de ser bom no que eu faço. Não necessariamente talvez morrer de amores, mas só de ser bom já facilita bastante a sua carreira, né? Você vai estar em muitos momentos refletindo se você gosta, você vai gostar e desgostar de muitas coisas, né? Mas não só o que você gosta, né? Também ver o que você tem alguma proficiência, acho que também auxilia. Mas para começar, com certeza o que você gosta. E como você disse, testar de tudo para ver o que você gosta, né? Sair fazendo. E eu acho que de tudo que você fez, assim, né? O que mais te ajudou até, né? Foi um curso, uma conversa. Eu posso dizer que foram muitas coisas, mas houveram alguns principais. Principalmente conversas e mentorias, porque é o seguinte, os cursos que eu fiz, alguns deles tiveram um suporte, principalmente no de programação. Eu tive duas mentoras, uma que era uma mentora mais para a carreira e uma que era uma mentora mais para o pessoal, ajudar a me encaminhar com os meus problemas familiares, com meus problemas, minha rotina. Então, justamente essas duas mentorias me ajudaram bastante, porque a minha mentora de vida pessoal, ela foi uma terapeuta na minha vida. E além disso, eu criei uma boa amizade com ela. Porque ela me ajudou, Miguel, o que você gosta realmente? O que você quer para o seu futuro? Como você se sente com a sua família? O que você sente em determinada situação? Então, assim, ela me ajudou a me entender melhor. Me ajudou muito nisso. E foi nisso, foi um grande porém que eu consegui entender. Eu sou mais do que só um garoto periférico sem muita visão. Então, ela me ajudou a me entender melhor. E também a minha mentoria de carreira me ajudou muito com o ponto de como aplicar as minhas habilidades. Aprendi isso, eu gosto de fazer isso, isso. Foi beleza, mas dá pra você aplicar isso? Eu sou bom em conversar, eu gosto de ouvir as pessoas. Tá, como é que eu posso aplicar isso? Uma grande verdade, você não vai começar com muito, você não vai começar com grandes coisas agora. Então você tem que entender o processo. Você vai começar muitas vezes como um empacotador de mercado, às vezes você vai começar como um office boy, às vezes você vai começar com uma coisa grande, mas você não vai estar preparado. Você tem que entender esses processos. Essa mentoria com ela me ajudou justamente a entender melhor como funciona a profissão, como funciona melhor o mercado e aplicar as minhas habilidades nisso. Ela falou, Miguel, você é bom com conversa, você é bom em escutar os outros.
o que você pode fazer? Então ela já me ajudou a pensar nisso, no que eu posso aplicar. E ela falou: "Olha, tem vários trabalhos que dependem de conversa, uma boa comunicação", que seria justamente o atendimento, que foi com que eu trabalhei na cafeteria, em tanto você trabalhar como recepcionista em hotéis de recuperação, às vezes que precisa de todo um apoio. Então, assim, conversa é uma coisa que eu era bom. Ela falou: "Ó, você tem que ver carreiras que são boas nisso". E ela também me ajudou a falar: "Ó, beleza, você tem que aplicar isso com mais coisas". Então, justamente, ela foi e falou: "Ó, você é bom com isso e isso, você consegue aplicar nesses tipos de trabalho, você consegue aplicar com esse tipo de andamento". E ela foi e falou justamente com o que eu gosto. Foi quando eu estava me descobrindo, assim: "Poxa, eu gosto disso, disso e disso". E com o digital, tecnologia, ela foi e falou: "Olha, Miguel, bastante opção". Por exemplo, como o office boy que eu falei antes, você vai ter que começar de alguma forma. Estuda e trabalha nessa área. Cara, francamente, com o digital, foi aí que começou a mentoria busca. Eu consegui a mentoria aqui na Corre também, né. Cara, o Felipe, você, Felipe, você tá me ajudando demais, porque querendo ou não, é um ambiente que eu desconheço um pouco. Cara, eu sou um moleque, você já tá nesse ramo há um bom tempo. Você pode dizer: "Ah, quando cheguei tudo isso aqui era mato". Então, assim, você tá me ajudando mais demais, essa mentoria tá me ajudando muito, porque querendo ou não, eu tô começando minha carreira agora. Eu comecei os meus trabalhos agora, eu tô descobrindo muita coisa agora, entende? É muito do agora. Então, toda essa mentoria é de quem já passou do agora, quem já tá vivendo há muito tempo. Tem toda essa troca de experiências. Ah, o que que eu poderia fazer? Que próximo passo eu poderia dar? E aí que entra, poxa, uma conversa, um diálogo. Eu acho que de começo eu pensava: "Não, mentoria é terapia, mentoria é coisa pra maluco, não, eu não preciso disso", e cara, eu preciso. É uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu preciso, porque querendo ou não, eu vou estar conversando com alguém que já sabe o que eu estou fazendo, alguém que já passou pelo que eu estou passando e já lidou com esses problemas, então eu acho que a mentoria foi a principal forma de eu saber lidar com a minha rotina agora. Maravilhoso. É, tudo tem que ter um começo, né, cara. Também comecei como garçom, tudo tem um começo e não tem nada isso de mato alto, né. Eu acho que eu também tive um começo na carreira, e assim como você, eu também não tinha muito certeza do que eu queria fazer, o que eu gostava e saí testando, né. E aí as últimas 2 perguntinhas, né, agora, o que você aí pensando na sua rotina, nas maneiras com que você estuda, o que você faz do seu dia a dia que você gostaria de indicar? "Putz, gente, faz isso todo dia que vai te ajudar", né. Com perfis nas redes sociais, é um canal do YouTube, é um seriado, o que você faz aí, uma dica aí geral? Olha, é uma coisa que eu faço bastante, que eu sei que vai ajudar bastante também, é, por exemplo, você sempre se atualizar em redes sociais. Poxa, rede social é uma coisa que a gente vive mexendo, querendo ou não, a gente está direto no Instagram, no TikTok, alguma coisinha ou outra. Eu botei na minha cabeça que eu preciso constantemente aprender. Como eu disse, eu sou muito curioso. Então, parei pra olhar assim, eu falei: "Cara, tem muito perfil interessante". Então, o Thiago Finch, um canal que eu sigo bastante. Eu que não sigo coisa de nerd, que é um canal, um casal que é o Leon e Nilson. Com esse nerd, eles apresentam curiosidades tecnológicas. Eles apresentam alguns cursos interessantes relacionados a inglês, programação e coisas correlatas, assim, no digital. Então eu comecei a buscar coisas que me interessavam e que eu posso aplicar. E coisas de investimento também, como esse o Primo Rico, o Thiago Finch, ou coisas de nerd. São canais, assim, que eu consumo no YouTube que, cara, francamente me ensinam muita coisa de uma forma muito leve. Por exemplo, uma série que eu recomendo bastante, que ajuda você a se portar, querendo ou não, foi Suits. Eu assisti Suits e foi uma série que, cara, querendo ou não, é uma realidade. Porque quando eu trabalhava na cafeteria, por exemplo, direto com alguns investidores lá do patrão pra conversar. Essa é aquela do Harvey Specter e do Ma E e do Ma e do Michael Mike? Douglas. Nossa, sei qual que Exato. é. Nossa, foi justamente, me ensinou bastante como me importar. Querendo ou não, é um super investidor, um super advogado, que está investindo num cara que está começando agora, que começou de uma completa fraude. Ele só era inteligente. Tá, mas você vai aplicar de certa forma, você vai se comportar de certa forma,
Então eu comecei a entender, falei: "Poxa, dá para eu aplicar isso no meu dia a dia". Querendo ou não, são dicas super úteis. Não, você tem que se comportar de certa forma para você conseguir um certo resultado. Cara, isso é impressionante, porque você é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Agir conforme você quer estar já é um grande passo. Por Sim. exemplo, eu quero ser um grandíssimo advogado. Cara, começa a agir como esse grandíssimo advogado. Você agir como você quer ser. Já é metade do caminho, né? Eu comecei a é assim, eu comecei a agir como eu quero estar futuramente. Uma pessoa curiosa que trabalha com digital, eu quero trabalhar com isso, então eu já estou começando a aplicar nisso, melhorar nisso. Então essa dica que eu dou para vocês, invista naquilo que você já tem, não precisa buscar grandes coisas. Então assiste uma sériezinha que ensina uma coisa ou outra, já deixa essa recomendação dos vídeos e as outras que eu falei do YouTube. Usa isso que você já tem na mão, o Instagram, o YouTube, uma Netflix. Cara, aplica com o que você tem. Você não precisa buscar grandes coisas no começo. Sensacional. Pra gente fechar aqui pra última, imagina você, Miguel, de um ano atrás. Hã. Você vai encontrar com esse Miguel de um ano atrás, assim, ó, abril de 2024. Você vai chegar pra ele e vai falar uma frase, uma mensagem. O que que você diria pra ele? Cara, um conselho que eu deixaria é ser mais corajoso. Como eu disse antes, eu enfrentei muita questão de medo e me comparar muito. Por mais que comparação seja uma coisa que eu odeie, eu acabei caindo nessa de me comparar com os outros, né. Falei: "Não, o outro é melhor que eu não". Eu deixaria essa pra esse Miguel passado, parar de ter tanto medo e começar a seguir em frente, incansavelmente. Parar de ter medo e ser mais curioso. É isso que eu deixaria para o Miguel de um ano atrás. Maravilhoso, nossa, tô até emocionado. Muito lindo ver, enfim, a trajetória. E sensacional, finalizamos aqui a entrevista, da hora, muito da hora aí ter falado com você, Miguel. Adorei aí a nossa conversa. E aí, pô, um espaço aqui para você fazer um encerramento, trazer né, algo para a comunidade. Como que, como que você se fecharia aqui a sua entrevista? Cara, o que eu fecharia aqui seria um pouco mais do que eu falei antes, né, só um pouco mais do mesmo, seria buscar um pouco mais, estudar um pouquinho mais. Cara, francamente, gostosa essa jornada aqui de estar tanto ensinando quanto aprendendo, tá tendo essa troca. Então, assim, continuem com a gente, vocês vão se surpreender tanto quanto eu estou me surpreendendo, porque, querendo ou não, cara, isso aqui é muito bom. Ter toda essa troca, ter toda essa experiência a mais. Ah, se renovar o tempo todo é bom. Francamente, é muito bom. Vamos nessa, não vamos parar não. Vamos pra cima. Bora, bora. Gente, apliquem para o curso, encontrem nossos links aqui, vem fazer parte, né, o formulário, o site, manda mensagem que a gente também aplica por vocês. É simples, né? O curso ele é completamente gratuito para quem estudou em escola pública, só se enviar seu boletim. E também para quem não estudou tem um valor, né, simbólico, né? Esse valor a gente ajuda até a financiar aqui o projeto. E sigam a gente. Muito bom estar com vocês, gente. Até mais. Falou, galerinha.